Olá, eu me chamo Lilian Vidal, sou estudante de Direito pela Universidade Federal do Ceará e atualmente estou cursando o terceiro semestre e fazendo a cadeira de Direito Ambiental com a professora Giovana Cartacho. E eu venho, por meio deste vídeo hoje, trazer a vocês um pouquinho dos princípios do direito ambiental. Vamos lá? Bem, eu gostaria de iniciar explicando a vocês um pouquinho da sistemática da nossa apresentação. De início, eu quero contextualizar, inserir vocês no contexto de consolidação do direito ambiental, porque nós sabemos que as condições sociais, históricas e principalmente econômicas influenciaram a criação de um direito que tutelasse o meio ambiente. Depois, eu quero trazer a vocês aspectos gerais, mas que são importantes acerca dos princípios jurídicos, dessa ideia de principiologia dentro do direito. Depois, nós estudaremos com mais calma e com mais afinco os princípios do direito ambiental. E, por fim, eu gostaria de fazer um breve encerramento aqui com vocês. Bem, eu gostaria de iniciar introduzindo vocês no contexto histórico da nossa civilização. A gente sabe que o capitalismo, enquanto sistema econômico, ele não surgiu do nada. Ele não brotou em um dado momento da história. Ele foi algo que foi evoluindo e se desenvolvendo, se aprimorando com o passar dos anos. E pode-se dizer que o seu ápice, ou melhor, um dos seus ápices, foi com a Revolução Industrial, em que houve a incrementação de uma produção em larga escala. Por quê? Porque foi introduzido o motor a vapor na produção humana. Dessa forma, foi possível produzir mais produtos em uma reduzida quantidade de tempo, ou seja, o tempo trabalhado foi mais bem aproveitado com os motores. No entanto, nós tivemos um grande ponto negativo. As máquinas utilizavam como fonte de energia o carvão, e isso fez com que uma quantidade imensa de gases poluentes fossem liberados na atmosfera. É possível, então, afirmar que a partir desse momento o meio ambiente começou a sofrer os impactos do capitalismo. Dessa forma, em 1972, diversos cientistas e ativistas ambientais, eles começaram a ter ciência dos males causados pelo capitalismo extremamente mercantil, que vinha trazendo inúmeros impactos negativos para o meio ambiente. Foi quando ocorreu, em 1972, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em que passou-se a discutir ideias de um desenvolvimento sustentável, de proteção ao meio ambiente, visando um futuro melhor, a garantia de futuro melhor às gerações que iriam vir. Dando seguimento à nossa aula, é importante que abordemos também os aspectos gerais dos princípios jurídicos. Afinal, o que é um princípio jurídico? Essa pergunta é a que origina toda uma linha de raciocínio. Pode-se dizer que um princípio ele é a causa primeira, a motivação, a base fundamental de uma linha de pensamento, de uma corrente e tudo mais. Então, aplicando-se a ideia da principiologia no âmbito jurídico, um princípio jurídico, ele vem a ser exatamente isso, ele vem a ser um orientador do direito, ele que vai direcionar as ações para que elas correspondam aos preceitos abordados em determinado princípio. E a partir disso, leis, decretos, códigos serão consolidados, inaugurados com base nos aspectos principiológicos, nos dispositivos principiológicos. Aqui no Brasil, todo esse ordenamento que se origina, ele tem que ser baseado com a nossa Constituição, com os princípios, com os dispositivos principiológicos e fundamentais que estão previstos na Constituição de 1988. Assim, vamos dar um passo mais adiante, vamos abordar agora os princípios do direito ambiental, porque nós já tivemos uma contextualização histórica e já tivemos uma contextualização acerca do que é princípio e do que é um princípio jurídico e como o direito ambiental vai se utilizar dessa ideia de principiologia. Partindo para o estudo dos princípios do direito ambiental em si,
Vamos iniciar pelos princípios da prevenção e da precaução. É muito comum que hajam dúvidas, confusões entre esses dois princípios, dada a semelhança que de fato existe entre eles, mas vamos abordar aqui cautelosamente para que essas dúvidas não mais venham a existir. É interessante destacar que o princípio da prevenção ele vai se basear em fatos já ocorridos, em que já se tem a ciência da causa e da consequência, e a partir de então vai haver uma análise conjuntural entre esses dois fatores, entre essas duas searas, de modo a criar estratégia, a criar políticas de prevenção para a não mais ocorrência desses resultados. Dessa forma, o ditado popular ele corresponde muito bem, ele convalida muito bem o princípio da prevenção, de que é melhor prevenir do que remediar, porque já se tem o conhecimento dos resultados, que eles são danosos para o meio ambiente, e já sabemos também o que é que causa esses resultados. Então, vamos atuar de modo a evitar os resultados no meio ambiente. É importante dizer que este princípio ele está previsto no artigo 4º da Lei 6.938 de 1981. Partindo para o princípio da precaução, ele vai se basear na possibilidade de ocorrência ou não de determinado dano ao meio ambiente. Aqui nós não temos o conhecimento da consequência, não temos o conhecimento da causa. Se não tem da consequência, né, da causa, é bem lógico. E vai agir, então, por precaução, apenas para se precaver, né, de determinado dano ao meio ambiente. Então, pode-se dizer que a diferença basilar entre o princípio da prevenção e o princípio da precaução é que o princípio da prevenção já se tem a consciência, a ciência do acontecimento. Já na precaução não há. Logo mais, temos os princípios do poluidor-pagador e o princípio da responsabilidade. Também são dois princípios que costumam haver dúvidas entre eles dois, também porque eles têm uma certa semelhança. Mas a semelhança aqui é bem mais sutil do que nos princípios da prevenção e da precaução. O princípio do poluidor-pagador, ele vai entender que não pode haver a privatização do lucro e a socialização dos prejuízos, não. O princípio do poluidor-pagador, ele vai estabelecer que quem polui tem que arcar com os prejuízos do meio ambiente. Nele não há ideia de sanção penal, sanção civil, não, é apenas a privatização dos prejuízos, porque de fato não é justo a gente introduzir a coletividade para arcar com os prejuízos que um determinado agente, que uma determinada empresa causou ao meio ambiente. Então, nesse princípio do poluidor-pagador, o poluidor ele tem que arcar com os custos da degradação ambiental, ou seja, afastar o ônus econômico da coletividade. É como se a sociedade não tivesse que pagar pelo erro de uma empresa, né? Não tivesse que pagar financeiramente pela degradação ambiental que um agente, como uma empresa, causou. Já o princípio da responsabilidade, o poluidor ele vai arcar com os custos da reparação do meio ambiente. Se ele degradou determinada área, pois ele vai ter que reparar essa área ou uma área semelhante. Ou seja, ele vai ter que ir um caráter reparatório e indenizatório em relação ao meio ambiente. Lembrando que, no direito ambiental, a responsabilidade é objetiva. Nela não vai se avaliar dolo ou culpa, apenas o nexo de causalidade. O princípio da responsabilidade ele está previsto no parágrafo 3º do artigo 225 da nossa Constituição. Antes de passar mais à frente, eu gostaria de ler para vocês o artigo 225, que trata dos princípios da responsabilidade e do poluidor-pagador, mencionados no slide anterior. Vamos lá para o caput do artigo. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Parágrafo 3º, ele vai justamente tratar no ponto da responsabilização das condutas, quando ele diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Aqui nós temos a responsabilização dos danos, né, que foi abordado nos princípios do poluidor-pagador e da responsabilidade. Já nos princípios da gestão democrática e da função social e ambiental da propriedade, nós temos que a gestão democrática ela vai se basear no princípio, no parágrafo 1º da Constituição, quando diz que o poder emana do povo, ou seja, a população brasileira ela tem que estar a par da gestão do meio ambiente. Então, vai entrar aí o princípio da publicidade, quando os fatos ambientais devem ser publicizados, né? A participação do povo nas decisões, seja na elaboração de leis, seja nas decisões, seja na responsabilização de infratores do meio ambiente. Ela vai trazer, portanto, uma ideia da consciência social. O exercício da cidadania vai estar sendo pleno neste princípio, porque os cidadãos vão poder ter uma participação efetiva. Lembrando que esse princípio ele vai estar previsto também no caput do artigo 225 da Constituição de 88, que eu acabei de ler para vocês, quando ele diz que cabe ao Estado e à população, que cabe ao povo esse respeito ao meio ambiente, pensando nas gerações presentes e nas gerações futuras. Da mesma forma, o princípio da função social e ambiental da propriedade, ele está previsto no inciso 23 da Constituição de 88, quando ele fala que toda propriedade privada ela tem que ter um fim social, ela tem que ter uma função social. E isso é bastante interessante porque no Brasil, por incrível que pareça, nós temos muitas terras ociosas, muitos ruralistas que são detentores de uma larga quantidade de terras e que ela não tem uma finalidade social, porque não se cultiva, não se planta nada. Enfim, é um tema que tem bastante assunto, né? Tem muito pano para as mangas para ser tratado. E o objetivo do princípio da função social e ambiental da propriedade é evitar a inutilidade das propriedades. Se você tem um terreno, planta alguma coisa, cultiva alguma coisa, cria algum animal, né? Justamente para que a terra ela não tenha uma inutilidade, ela tem que ter um fim, uma aplicação social. Pois bem, gente, esse foi nosso último slide. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e compartilhem também. Eu espero muito ter contribuído para o conhecimento de vocês na área de direito ambiental. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e, mais uma vez, curtam o vídeo.